Olá pessoal, bem-vindos novamente aqui. Eu hoje estava aqui pensando em um tema para vir aqui conversar com vocês e houve algo que me veio assim à cabeça, falar de factos insólitos, situações assim engraçadas e pouco usuais que acontecem por aqui, em terras de Sua Majestade, aqui no Reino Unido. E então eu estava pensando, acontecem diversas coisas que eu diria que acontecem por aqui, mas não iriam acontecer em mais lugar nenhum. Que às vezes até parece que são encomendadas assim, coisa quase de conto de fadas, sabem? E aqui acontecem algumas, é verdade, é um país em que às vezes tem situações bem caricatas e engraçadas. E eu estava pensando nisso, e não é que me aparece uma notícia hoje de algo que aconteceu ontem, que eu achei bem interessante vir aqui falar com vocês sobre isso e saber a vossa opinião do que é que vocês acham deste tipo de situações que acontece, assim, algumas vezes por aqui. Eu já vos falei que por aqui eles são bem rigorosos a nível de tudo o que é legislação de segurança. Todas as situações que põem em causa a segurança da pessoa, eles são muito rigorosos. E isso é a nível de trabalho, como a nível de situações do dia-a-dia. Muitas coisas que parecem normais em outros lugares, aqui vira um risco, vira algo que tem que se evitar. E eu até acho muito bem que as coisas sejam dessa forma assim em algumas situações. Tem outras vezes que eles levam ao extremo. Mas essa situação que aconteceu ontem, digamos que foi a segunda vez que algo parecido, assim bem parecido, acontece no Reino Unido. Eu vou contar uma que aconteceu há alguns anos atrás. O dia em que 13.000 britânicos foram multados em um único dia, em um mesmo lugar, ok? Por trás de um volante de um automóvel, dirigindo. Pois é. E por causa de algo que muitos fazem todos os dias, sem sequer se aperceberem. Pois é, isso aconteceu, assim, há alguns anos atrás. Se não estou em erro, foi em 2023. Mas ontem voltou a acontecer uma situação bem parecida. Então é assim, em um dia comum aqui no Reino Unido, milhares de motoristas saíram para trabalhar, estudar ou simplesmente viajar. O que eles não sabiam é que estavam prestes a receber uma surpresa desagradável. Uma multa automática. Uma multa. Imagine sair de casa para ir trabalhar, para ir para o trabalho, para ir, enfim, fazer compras, o que precisar. E de repente chega-lhe uma multa a casa por conta de algo que você faz todos os dias. Pois é. Situações de radares sem sinalização. Será que foi isso? Não sei. Mas o que aconteceu, aconteceu. Em 2023, em uma cidade chamada Bath, pois é, bem no sudeste da Inglaterra, a prefeitura, ou Câmara Municipal, como vocês preferirem, resolveu implementar uma nova zona de emissões controladas. Agora há muitas, diversas por aí, toda a gente está bem atenta a isso, mas naquela altura ainda se estava a começar a implementar em alguns lugares e a prefeitura de Bath resolveu então implementar essa. Um espaço onde apenas veículos que atendem certos padrões ambientais podem circular sem pagar uma taxa. Se não tiver determinadas condições, tem que pagar essa taxa. Então qual foi o problema? Pouquíssimas pessoas tinham conhecimento disso. E o pior, a sinalização, dizem eles, falam eles, não sei, era extremamente confusa. E o resultado foi que cerca de 13.000 motoristas foram multados em apenas 24 horas. Estou rindo, mas não tem graça, tá bom? É só porque aliviar aqui a minha situação. Vocês sabem que eu tenho andado cansadinha, continuo com bastantes dificuldades respiratórias, interrompendo aqui a nossa conversa, e muito cansaço. Mas estou sentada e então estou conversando com vocês aqui sobre situações bizarras que acontecem pela Inglaterra. Querem saber mais um pouquinho? Então, falam eles que não tinha sido divulgada adequadamente essa situação, então, e tudo parecia uma armadilha para arrecadar dinheirinho, pilinho, né? Então, inclusive muitos receberam multas de até 100 libras. Imaginem, 100 libras dá cerca de uns 700 e poucos reais. Pois é, cerca de 110, 120 euros, diria eu.
mais ou menos assim de cabeça, não importa, 100 libras, que é o dinheiro daqui, né? Que é bastante. Por simplesmente passar por uma rua que usavam todos os dias e de repente deixaram de poder usar. Isso aconteceu em 2023. A prefeitura, entretanto, respondeu às pessoas dizendo que a zona de baixa emissão é parte de um plano para melhorar a qualidade do ar e que os motoristas deveriam ter se informado. Mas depois da polémica, prometeram revisar a sinalização e analisar os recursos. Ok? Então é assim. Foi uma situação caricata que aconteceu em 2023. Esse episódio levanta uma questão bem importante, não é? Como equilibrar a proteção do ambiente com o direito à informação clara e justa. Hoje em dia eu acho que já não se põe tanto, até porque as pessoas já estão bem habituadas a esse tipo de situação em que há zonas realmente com a velocidade restrita por conta do ambiente, ou então a circulação restrita com determinadas características, ou que a pessoa tem que pagar Londres, por exemplo, tem que se pagar em determinados locais para se entrar para o centro da cidade. Enfim, existe mil e umas hoje em dia, mas naquela altura, pelos vistos, isso foi um problema. E o que eu quero falar de caricato aqui é que em um só lugar, Bath, em uma só cidade, 13.000 pessoas foram multadas em cerca de 24 horas. Cerca de 13.000 pessoas multadas em um mesmo dia. Enfim, o que vocês acham? Isso foi erro dos motoristas? Foi uma pegadinha de mau gosto? Foi um erro do sistema? O que vocês acham? Qual é a vossa opinião? Mas, vamos continuar, isso não aconteceu só em 2023. Ontem foi dia 8 de outubro. Enfim, no dia 8 de outubro de 2025, agora sim, já este ano, existe uma indicação que está a sair nas notícias que voltou a acontecer a mesma coisa, parecida, similar, mas diferente. Entenderam? Nada a ver. Ok, vamos começar de novo. Então, no dia 8 de outubro de 2025, cerca de 13.000 motoristas aqui no Reino Unido foram multados novamente com cerca de 100 libras por conta de uma alteração de velocidade para um limite de 40 milhas por hora, que dá cerca de 50 e poucos quilómetros horários. E, novamente, cerca de 13.000 motoristas do Reino Unido em uma só cidade, em uma só estrada, num determinado lugar. Pois é, pelos vistos decidiram, estão acontecendo algumas obras ali naquele lugar, que é uma autoestrada. Eu estou aqui tentando ver se consigo precisar qual é que é a autoestrada mesmo. E que o que aconteceu, então, foi que essas pessoas excederam o excesso de velocidade porque, por conta das obras na autoestrada, os limites da velocidade alteraram para 40 milhas por hora como limite máximo e as pessoas não se aperceberam da sinalização e então passaram a mais de 40 milhas por hora e foram todos multados. Então, o que é que eles estão falando agora? Que estes incidentes aumentam em bastante o persistente problema dos motoristas não estarem completamente atentos às regras e às sinalizações do trânsito nas estradas e que, portanto, devem obedecer às sinalizações dos trabalhos, não é? Nas autoestradas ou em qualquer estrada e devem estar atentos às alterações dos limites de velocidade. E então eles dizem que este tipo de situações em que muitas pessoas são multadas ao mesmo tempo, que há uma multa massiva a nível do número de pessoas, deve fazer com que os motoristas fiquem mais atentos então a tudo o que se passa na estrada e quando estão por trás do volante, devem estar dirigindo com atenção a todos os sinais de trânsito, porque não é a primeira vez que isso acontece. Pois é. E aí, qual é a vossa opinião? O que é que vocês acham destes incidentes? Eu achei bem caricato. 13.000 motoristas, nas duas situações que ocorreram, foram em duas cidades distintas, mas 13.000 na mesma cidade, no mesmo dia. Acho que é muita gente. E aí, o que é que vocês acham? São coisas aqui do Reino Unido. Pois é, tenham um dia maravilhoso, que eu por aqui vou tentar fazer o mesmo, recuperar, claro está. Falar, graças a Deus ainda consigo, porque a voz voltou, então tenham um dia maravilhoso para todo mundo. Beijão, abração e eu fui, até logo.